não é o que a gente quer, tá? Como diria o Stan do South Park, tá? Simplesmente o vômito pode surgir, as náuseas surgem, os vômitos acontecem. Distensão abdominal. Aumenta a circunferência por causa do acúmulo de ar e de gases. Ah, distensão não é por causa do corona, não, tá? Que depois você vai chegar falando lá que eu tô com distensão abdominal por causa do corona, que eu fiquei só em casa. Não é. Tá? Isso aqui é uma condição da sala de operação pós-anestésica. É presença de ar, presença de gases que podem estar presentes, tá? Que vão resultar aí numa plenitude, nesse aumento, na dor e até mesmo aí no desconforto respiratório. A causa mais comum, cirurgias abdominais, que podem desenvolver essa distensão, deglutição de ar ou a pneumoperitônio de cirurgia laparoscópica. Cirurgia laparoscópica vai utilizar a visualização da área abdominal. Então, é uma cirurgia feita por vídeo, precisa de hiperexpandir a área do abdômen, enchê-la de gás, enchê-la de ar, parecendo um balãozinho, e aí ocorre o desenvolvimento dessa condição da presença aérea no abdômen. O que a gente vai cuidar do paciente se tiver com distensão de abdômen? Decúbito, 45, 30, 45, conforme orientação e liberação direta do anestesista. Oxigenação, porque o abdômen estendido dificultar um pouco o processo ventilatório do paciente, não vai impedir, mas dificulta um pouquinho, diminui um pouquinho. E claro, se tiver dreno, sonda, curativo, verifica a condição deles. Se o médico prescrever, pode utilizar um medicamento antigases, antifisético, antiflatulência, como a dimeticona, a simeticona que são utilizados. São prescritos e administrados em gotas. O importante do antigases, ou antifisético, é que ele é um medicamento de aplicação local, é um medicamento de permanência local, ele não tem absorção intestinal, ele fica no intestino, reduz a quantidade de gases, é liberado com matéria fecal. Ele não entra em circulação sanguínea, tá? Ele não vai desenvolver nenhum efeito sistêmico direto. Demorar para recuperar a consciência pode acontecer em cirurgias longas, prolongadas ou de grande porte, e aí a gente tem que avaliar o paciente. Escala de Aldrich-Krulik, manter a oxigenação, as infusões, controlar a diurese, tá? Porque esse paciente, inclusive, pode ter ali, ó, retenção urinária. O que é retenção mesmo? Hã? É, isso. Ele pode, sim, tá? Ele não vai conseguir urinar por conta própria. Isso pode acontecer por causa de medicação, pode acontecer por causa de analgésico, cirurgia, pode ser algum tipo de medicação numa terapia, num tratamento, tá? Infundido aí no sistema venoso, posicionamento desse paciente e até mesmo o nervosismo. É só você pensar, você não vai sozinho no banheiro, você não fecha a porta, você não fica lá de boa. Agora imagina todo mundo te olhando, um técnico lá te olhando, te observando. Então o cara pode ficar meio assim, nervoso, né, meio travado e acaba não conseguindo liberar essa urina. Então pode ter a retenção sim. Como é que você vai descobrir? Dorso para público. Tá? É lógico que você vai ver que não está urinando, né? Você vai perguntar para ele, não está saindo urina nenhuma. Mas dorso para pública, você vai observar que pode ter uma distensão abdominal inferior, tá? Na área ali do hipocôndrio, na área suprapúbica. Agitação, o cara vai ficar meio agitado, não vai estar urinando. Vai ter urgência em urinar, vai querer e não sai, aí vai ficar desesperado. Calafrio e pode ter até dor de cabeça, pode ter até cefaleia. O que a gente vai fazer? Estimula. Tenta conversar, troca ideia com o paciente, fala para ele, preserva a privacidade. Se não tiver jeito de tudo, sonda vesical de alívio, o cateterismo, tá? E essa retenção é mais comum em pacientes aí que tiveram anestesia regional. É mais comum de acontecer em anestesias peridural e raquianestesia, pelos bloqueios que podem surgir na região. Hipóxia ocorre diretamente a redução do volume de oxigênio no sangue presente aí no leito arterial, com uma saturação menor que 90. Lembra lá, hipo, baixa, óxia, oxigenação, baixa oxigenação do sangue, baixa oxigenação nas células e tecidos. Como é que você vai observar isso? Como é que você vai sacar que o cara está tendo hipóxia? Ah, eu olho no oxímetro. Claro que você vai olhar no oxímetro, né? Você vai lá no monitor multiparâmetro, olha lá o saturímetro, vai estar lá indicando para você a saturação. Mas e se não tiver?
Tá, tudo bem. Eu sei que na sala de operação pós-anestésica tem, tá lá no monitor. Mas vai que, sei lá, vão inventar um lugar lá que não tem, tá? Que é impossível, mas como é que você vai saber? Agitação, confusão, que vai estar faltando oxigênio. O paciente vai ter cianose. O que é cianose mesmo? Hã? Não, não é roxo, é azulado. Roxo é hematoma. Então ele vai estar meio azulado nas extremidades, aí, ó, dedinhos, nariz, lábio. Tá? Vai estar com essas regiões mais azuladas e pode ter uma taquicardia. E, logicamente, seguida de uma bradicardia. Observam as condições do paciente de hipóxia. Pode ter como causa a presença desse desenvolvimento de hipóxia hipoventilação, uma ventilação insatisfatória, pode ser causada por alguma obstrução direta de vias aéreas do paciente, é outra possibilidade, pode ser provocado por bronco ou laringoespasmo. Tá? O que é esse tal de broncoespasmo? O que é esse tal de laringoespasmo? Tá? Brônquio e laringe são tubos. Quando ocorre aí o espasmo, vai ocorrer o estreitamento, vai acontecer o fechamento. Tá? E aí, diminuindo a luz de passagem de ar, diminui a quantidade de fluxo, o que pode levar a esse quadro de hipóxia. Ou até mesmo atelectasia. Hã? Alvéolo aberto, bonitinho. Aí o ar, o oxigênio vem, ocorre a hematose, sai gás carbônico, entra o oxigênio na corrente sanguínea. Atelectasia. O alvéolo está sempre expandido. Só que na atelectasia, ele colaba, ele fecha. E se o alvéolo fechar, vai ter hematose? Hã? Hã? Vai ou não vai? Não, claro que não, professor. Lógico que não. Você sabe disso que não. Então o alvéolo vai estar sempre expandido. A telectasia, esse colabamento, impede que ocorra essa troca gasosa. Cuidando do paciente, pode ter obstrução de vias aéreas, batimento de asa no nariz, retração do externo, espaço intercostal, cianose, sudorese, agitação, são sinais que indicam aí alguma obstrução de vias aéreas. Agora, causa dessa complicação, queda de língua, que vai obstruir laringe, tá? Devido a algum processo anestésico, alguma sedação. O laringoespasmo, fechamento, né, por causa do trauma de intubação, trocou o tubo. Edema da área da traqueia, por causa da cirurgia, por causa do balonete do tubo. Pessoas, dá um tempinho aí, respira, tá? Não deixe de anotar nada. E aí nós voltamos daqui a pouquinho para a nossa parte final dos desconfortos e complicações. Bons estudos e até daqui a pouco. Te espero aqui, hein? Ah, e se for sair para o intervalo, não vai embora não. A aula não acabou ainda não, tá? Ó, nada de engabelar minha aula, nada de matar a aula, hein? É, tô de olho em vocês. Até.